porque o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, apresentou hoje um requerimento ao presidente do Senado em que convida o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para esclarecer aos senadores o limite entre opiniões respaldadas pelo Instituto de Inviolabilidade Parlamentar e opiniões que configuram conduta criminosa. Para falar sobre esse requerimento, nós recebemos agora justamente o senador Roberto Rocha, que já está conosco aqui ao vivo. Senador, seja muito bem-vindo. De antemão, já agradeço pela disponibilidade em nos atender. Obrigado, boa noite, Fernando. Boa noite a todos da PAN News, programa PAN News. É um prazer tê-lo aqui, senador. A gente vê essa situação onde o senhor emite aqui um convite, né, convidado a comparecer à sessão do plenário do Senado Federal para esclarecer aos senadores esse limite, né, opiniões respaldadas pelo Instituto da Inviolabilidade Parlamentar e opiniões que configuram conduta criminosa. Nós estamos falando isso por conta, obviamente, dos últimos acontecimentos envolvendo o deputado parlamentar Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que fez postagem e o STF, via Alexandre de Moraes, via o ministro Alexandre de Moraes, pediu a sua prisão em flagrante. Eu gostaria de saber, então, senador, para início de conversa, né, em que consiste esse chamamento, esse convite que o senhor faz ao ministro para que venha falar aos seus pares, aos colegas parlamentares em Brasília. Veja bem, Fernando, o que se trata é apenas um convite, né? Um convite você pode fazer e quem é convidado aceita o convite ou não. Alguém pode até dizer assim, vem cá, e por que não é convocação? Primeiro, porque não cabe. Segundo, que seria descortês, deselegante, desnecessário até, na medida que pode ser feito um convite. Primeiro você faz um convite. E o ministro Alexandre, como qualquer outro ministro, merece o nosso gesto de respeito e de cortesia. E como senador da República, assistindo, como todos os brasileiros estão assistindo essa polêmica, essa, digamos assim, quase que beirando uma crise institucional, onde o país tem tanta coisa para deliberar, tem o orçamento da União, que não foi votado ano passado, tem a questão do auxílio emergencial, temos a reforma tributária, que sou eu até o presidente da comissão mista e relator da PEC do Senado. Nós temos a reforma administrativa e tantas matérias da maior importância e urgência. Mas o país todo parou. O Congresso parou, sobretudo a Câmara parou, para debater esse assunto. Esse assunto nasceu de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina a prisão de um deputado federal, que tem na Constituição suas garantias, e dentre elas está lá a de livre opinião, voto, opinião, palavras, etc. Eu acho que é necessário o debate sem o calor ideológico, mas trazer luz para a arena política que faz lei. Quem é que faz leis nesse país ou em qualquer país? É o legislativo. De repente, a gente descobre, nesse debate saudável, que precisa mudar a lei, que precisa mudar a Constituição. Então, está lá. Você veja bem, para que serve uma CPI? CPI não serve só para investigar, porque senão você já tem a investigação no Executivo e no Judiciário, no Ministério Público. A CPI é para investigar e, ao final da investigação, por isso que ela é feita no Parlamento, comissão parlamentar de inquérito, aí se você encaminha o relatório para o Ministério Público, que promove alterações na legislação para que novos fatos não venham a acontecer. É mais ou menos essa a nossa intenção. Se está errado o ordenamento jurídico, se tem alguma sombra nesses limites, limite do Executivo, limite do Legislativo, limite do Judiciário, ele precisa ser esclarecido. E eu acho que o fórum mais adequado, com todo respeito, não é nem a Câmara, é o Senado, que é a Casa da Federação. O Senado tem o dever até de botar luz nesse debate. E eu apresentei o convite, apenas isso. E, senador, o senhor acredita, então, que
Nós temos um problema no Brasil da maneira como as coisas são conduzidas, os temas são tratados, como o senhor disse, usou um termo que eu achei muito interessante, né? No calor ideológico. Nós temos que, como se diz no jargão do futebol, baixar a bola, fazer a bola correr no campo de maneira mais tranquila e ordenada o jogo. O senhor sente isso, que as coisas acontecem nos rompantes aqui no Brasil? O país está muito nervoso, não é, Fernando? Há um ambiente de muita beligerância. Nós temos, assim, a política, de um modo geral, é um terreno muito pantanoso, é muito fértil, sujeito a oscilações a todo momento. Mas acontece que, nos últimos tempos, ele está muito mais nervoso. E eu confesso a você que até as redes sociais, a presença da força das redes sociais, termina que é um ambiente ainda nervoso. E aí vai contaminando muita gente. Eu acho que é preciso dar uma chance à racionalidade. É preciso dar uma chance ao debate saudável. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Estamos aqui falando numa entrevista remotamente. O convite ao ministro, ele é respeitoso, ele pode ser feito a qualquer pessoa. Pode ser do Executivo, pode ser do Ministério Público, pode ser quem quer que seja, um governador, um convite. E aí a gente discute como a gente está discutindo aqui. Acontece que o país está assim, muito nervoso no debate político, que não é saudável. Então, se o deputado é do PSL, aí ele é bolsonarista. Então, quem não gosta do Bolsonaro já é contra. Aí já fica a favor do Supremo. Aí quem é bolsonarista ou quem defende o governo, aí já fica contra o Supremo, porque não pode ser assim. Não pode. Eu sou muito à vontade para tratar dessa questão, Fernando. Porque eu chegando ao Senado, há quase 6 anos atrás, eu me deparei com uma situação em que eu nem conhecia o senador Delcídio Amaral. Nem conhecia. Como eu nem sei quem é esse deputado, eu não conheço ele. Você falou há pouco que é do Rio, até achava que era de São Paulo, mas agora eu estou vendo que é do Rio. E veja só, não está em discussão a conduta do parlamentar. Isso tem um momento adequado, tem um momento próprio. Nós não podemos achar que a gente vive numa democracia onde uma pessoa é presa de manhã e à noite é julgado e condenado. Nem no tribunal de Nuremberg era assim. Talvez na Inquisição. Há que se garantir o direito de defesa, do contraditório, etc. Se fosse para proibir esse deputado de usar as redes sociais, você está proibido de usar o seu celular, você está proibido de dizer a palavra tal, já era grave. Uma censura, a liberdade de expressão. Mas imagina que é uma prisão. Uma prisão, está preso. E não é uma prisão domiciliar. Ele está preso. Eu volto a dizer, não estou discutindo se ele está certo ou errado. Eu até acho que, pelo que eu ouço e que eu ouvi, está errado. Eu não aprovo. Reprovo e acho deplorável a conduta. Mas eu não sou juiz da consciência alheia. Eu não fui eleito para julgar. Eu sou julgado como qualquer um deputado ou senador. Claro, a gente, por exemplo, eu sou corregedor do Senado. Tem momentos que a gente tem que julgar. E a gente é de uma classe, a política, senadores, deputados, e que faz o dever de casa. Ninguém pode dizer o contrário. Quantos senadores já foram cassados? Quantos deputados já foram cassados? Agora, quantos juízes já perderam o cargo? Não, peraí, calma. O juiz no Brasil, quando ele é comprovado a corrupção, ele é premiado. Ele consegue ter uma aposentadoria compulsória. E nós temos até que mudar isso no momento adequado. Não é o momento agora de discutir isso. Estou dando uma pincelada. Ou seja, o país está muito nervoso. E todo mundo está nos extremos, ou muita gente nos extremos. Eu não. Eu estou tranquilo, sereno, dialogando com a realidade, com a racionalidade. Eu quero, como legislador, saber o limite da competência do senador, do deputado, e até porque eu sou parlamentar. Então, se serve para um, serve para todos. Se não pode para este, não pode para aquele.
eu quero saber também aonde é o limite. Aonde que está o limite da imunidade parlamentar. Ou então, se está errado, vamos mudar a lei. Pronto, é simples. Institucionalmente, senador, o senhor, esse clima febril, o senhor se preocupa com a questão de uma instabilidade, de uma desarmonia entre os poderes que a nossa Constituição tanto preza? O senhor vê que isso pode ter uma questão, uma quebra institucional com situações como essa e outras tantas que colocam, né, quase em rota de colisão os poderes constituídos do Brasil? Olha, observe, Fernando, quem é que julga um senador ou um deputado federal? É o Supremo. Sim. Não é um ministro do Supremo. É o Supremo. Quem é que julga o ministro do Supremo? Não é nem a Câmara, é o Senado. Ok. O Senado não tem o conhecimento de ter feito medidas que possam abalar essa harmonia. Não, não tem. Pelo contrário, a pressão para se fazer o contrário. E o Senado, uma casa de pessoas mais adultas, no sentido de que tem mais maturidade política, tem tratado isso com muita serenidade. E aí, eu até posso dizer o contrário de outros poderes. Nós já vimos o que aconteceu com o senador Delcídio. Prisão, desde de manhã, julgado e condenado à noite. Alguém viu meu voto naquela época e disse assim: Roberto votou a favor do PT, do senador. Não, não é não. Eu não sei nem onde é que ele mora hoje. Eu votei, foi a favor da Constituição, foi a favor da democracia. Porque quando você estica demais a corda, é muito ruim quando solta. E uma hora tem que soltar, porque ela quebra. Então, nós não podemos estar tratando as coisas assim. Um ministro vai dar a decisão. Aí todos os outros ministros avalizam a decisão dele. Assim como quem diz, nós todos estamos de acordo que tem que dar um freio de arrumação, que tem que dar um limite, tem que dar um chega para lá. Tá bom, eu até concordo que tem que ter um limite para que esse deputado possa ter um mínimo de respeito pelas autoridades. Mas não é assim, porque um erro não justifica o outro. Se ele tem o direito de dar opinião, eu tenho que defender o direito dele, porque esse direito está escrito até na Constituição. Eu posso até não concordar com o direito dele, mas eu preciso saber onde é que começa o meu direito e termina o meu direito para começar o seu direito. Então é por isso que a gente formula o convite. Porque, além de tudo, o Alexandre de Moraes é um professor renomado, que tem inúmeros livros escritos, que serviu de referência para milhares de jovens desse país. Então, ele tem o balizamento necessário para poder trazer luz para esse debate. E já que estamos nessa pandemia, não há necessidade de ser presencial, até bom que não seja. Nós estamos aí na internet, como agora, assim como se fosse a Ágora Grega, onde a gente pode fazer o debate das ideias, e trazer, afastar o calor do debate ideológico e trazer luz para essa arena, para essa discussão que eu acho que é necessária, porque atrapalha muito. Dólar sobe, a bolsa cai, isso acontece daqui, dali, daquela, não é bom. Eu acho que é preciso que a gente tenha uma medida de pacificação. Nós acabamos de ter uma eleição na Câmara, o deputado Arthur Lira foi eleito no primeiro turno, uma maioria bem larga. O senador Rodrigo Pacheco foi eleito no Senado. Temos, portanto, um Congresso renovado do ponto de vista da gestão das mesas. Eu acho que é o momento da gente buscar construir um melhor entendimento. Imagina você, um senador, sozinho, tomar a decisão de afastar ou prender, ou seja lá o que for, um ministro do Supremo. Não pode. Não pode. O Senado todinho, por unanimidade, já é uma medida muito brusca, muito que gera muito calor. Agora,
Em relação ao deputado, ele não pode dar uma opinião? Eu fico inquieto com isso, porque eu já vi ministros dar opinião no Supremo, em pleno debate da corte, em sessão, um xingando o outro. Aí não tem problema? Eu já vi ministro xingar o presidente da República, falar barbaridades. Vi no passado recente deputados pedir para fechar o Congresso, para fechar o Supremo. E o que teve em relação a ele? Teve prisão? Teve pelo menos uma censura? Então, peraí. Nós temos que ter cautela, calma, porque a roda gira. Decide, por exemplo, a Câmara agora que está certo o Supremo, que tem que estar preso o deputado. Por que está preso? Porque ele emitiu uma opinião deplorável sobre determinado assunto. Então, amanhã, qualquer outro deputado pode ser preso também, porque emitiu outra opinião. Bom, então vamos mudar a lei, porque senão nós estamos rasgando a Constituição. Esse é, a princípio, o meu entendimento em relação à prisão. Não é em relação à conduta do deputado. Não é em relação à conduta do deputado, que eu repito, considero gestos muito feios. Eu não pratico isso na minha casa. Eu não ensino isso para os meus filhos. Eu faço política, eu tenho aliados e tenho adversários. Mas eu entendo que os adversários devem se respeitar. E podem até ser amigos. Eu tenho vários adversários amigos. Não tenho problema nenhum. Agora, o Brasil, volto a dizer, está nesse ambiente de muito nervosismo. Uns brigando com os outros por causa de outros, que não merecem estar brigando. Amigos, às vezes, brigando por causa de políticos. Não dá para ser assim. Eu conheço o Alexandre de Moraes, desde que ele era secretário em São Paulo do querido governador Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é uma pessoa da melhor qualidade, homem público da melhor qualidade. Jamais nomearia um cidadão que não fosse um homem correto. E o Michel Temer nomeou o Alexandre de Moraes, outro homem correto, o Michel Temer. Então, o Alexandre de Moraes, ele tem muito que oferecer para nós nesse debate. Ele pode me convencer que eu estou errado. Eu espero até que convença. Mas vem cá, e como é que é? Eu posso ir lá, pedir uma audiência e conversar. Posso convidá-lo para ir na minha casa, posso ir no gabinete dele, mas eu estou convidando para o Senado discutir com ele, que, volto a dizer, é um professor, para que a gente possa, sabe, tentar encontrar um pouco de luz nessas trevas políticas que estamos vivendo nos últimos tempos. Agora, senador, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui, não poderia deixá-lo ir sem falar sobre isso, até porque o senhor está debruçado com muito trabalho, que depois, né, como o senhor disse, dessa renovação na gestão do Congresso, assumindo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o senador Rodrigo Pacheco assumindo a presidência do Senado, há um consenso de que as reformas que são tão necessárias para o país, enfim, vão sair, e não podemos deixar de falar da reforma tributária, da qual o senhor é o relator dela no Senado Federal. Inclusive, a proposta do Senado, pelo que nós estamos analisando, é a que deve prevalecer na reforma tributária. O senhor disse que até vai privilegiar as mudanças contidas na PEC 110, que foi elaborada pelo ex-deputado federal, economista da área tributária, Luiz Carlos Raul, e seu colega de partido lá do sul do Paraná, não é? Eu gostaria de saber a expectativa do senhor em relação a isso, a tão sonhada reforma tributária que está nas mãos do senhor como relator. Olha, a reforma tributária é uma daquelas medidas que falei há pouco, da maior importância e urgência para o país. Nesse período de pós-pandemia, nós temos que criar instrumentos, mecanismos para melhorar o ambiente de negócios, para poder alavancar a economia, gerando emprego para milhões de brasileiros que estão aí esperando essas ações dos seus políticos. A reforma tributária, enfim, em síntese, é a forma. O sistema tributário é a forma com que os governos têm para pegar o dinheiro do privado para poder funcionar. E, igualmente importante, é saber como que gasta esse dinheiro. Como é que os governos usam esse dinheiro? É a reforma administrativa. Então, elas têm que andar mesmo em paralelo. A Câmara está com a reforma administrativa e o Senado
essa é uma opinião do senador Roberto Rocha, que por acaso é o relator da PEC no Senado, que o Senado cuide da reforma tributária. Para poder buscar um caminho de maior consenso, foi criada uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Eu sou o presidente e o deputado Aguinaldo Ribeiro é o relator. Brilhante deputado Aguinaldo Ribeiro da Paraíba. Muito bem. Sentamos recentemente com os presidentes da Câmara e do Senado e definimos ali que neste mês de fevereiro seria apresentado o relatório na comissão mista pelo deputado Aguinaldo, para que a gente pudesse deliberar sobre esse relatório, fazer escolhas. Escolha é sinônimo de renúncia. Se você escolhe um caminho, você está renunciando ao outro. E depois definir. Aí não é mais o Roberto, é o conjunto. Onde começa? Se começa no Senado ou se começa na Câmara? É o que estou dizendo, a Câmara está discutindo, votando a reforma administrativa. Como esse é um assunto mais da federação, eu acho que é mais adequado ser pelo Senado. Se for, eu como relator da PEC 110, pego o meu relatório, que já dei de entrada na CCJ, eu pego e vou incluir nele aquilo que o deputado Aguinaldo construiu na comissão mista, junto com todos nós. E aí esse novo relatório da PEC 110 aprova, manda para o plenário do Senado e vai para a Câmara. O rito no Senado é muito mais rápido, menos complexo. PEC no Senado é CCJ plenário. Já na Câmara, não. Tem que passar pela CCJ, discutir as questões técnicas, depois a comissão especial e depois o plenário. Então, nós podemos, então, ter esse debate na Câmara, ter primeiro essa votação no Senado no mês de março, vota na CCJ e no plenário, e vai para a Câmara. Passa lá pelo menos 100 dias na Câmara, discutindo com os deputados, que o número é muito maior, e a Câmara, depois de decidir e votar, devolve para o Senado. Aí isso, eu imagino, já chegou no meio do ano. Ou seja, a gente tem aí, no máximo, entre agosto e setembro, prazo para poder entregar ao país um novo sistema tributário brasileiro. Espero que a gente possa fazer, em paralelo, uma reforma administrativa para acabar com esses privilégios, que eu falei há pouco de um privilégio. Mas tem muitos privilégios que tem que ser cortado. O governo fica discutindo onde é que vai buscar receita para desonerar a folha, para pagar auxílio emergencial. Mas o governo, o país, tem que discutir como é que corta a despesa. Não só como é que cria receita, senão aumenta a carga tributária. Não pode. Nós já temos uma das maiores do mundo sem a devida contraprestação dos serviços. Nós tínhamos em 85 quase 20%, 21% do PIB na carga tributária. 10 anos depois passou para 27%, hoje está em 35%, um absurdo completo. Vem cá, e houve melhoria do serviço público? Não. Mas a Alemanha tem uma carga tributária maior. A Inglaterra também. Mas eles têm serviço. Tem contraprestação de serviços. Então você paga, tá certo. Aqui não. É mais de 1/3 do que você produz, você dá para o governo, e você não tem saúde, educação, segurança. Não pode. Temos que mudar esse modelo. Você está vendo aí o presidente falar agora sobre ICMS. Está vendo ele falar sobre o petróleo. Ora, ele acabou de anunciar zerar todos os impostos do diesel. Mas o combustível tem 4 impostos que incidem no combustível. A CID, PIS, COFINS e o ICMS. Ele vai tirar durante 2 meses todos os impostos federais. Mas tem o ICMS. O do Maranhão, por exemplo, de onde eu sou, é o maior do país. Aí não tem como. A gasolina R$5, pelo menos 2 é só de ICMS. Então, a gente precisa repensar tudo isso e fazer aquilo que já devia ter sido feito e que está presente em 170 e tantos países, dos quase 200, que é criar o IVA, Imposto de Valor Agregado, unificando os impostos da base consumo. O Maranhão arrecadou esse mês passado mais de 1 bilhão de ICMS. Foi recorde. Mas vem cá, teve alguma empresa que chegou aqui,
alguma indústria? Teve algum surto de desenvolvimento econômico? Não. Mas o que foi que houve? Auxílio emergencial. Durante o ano de 2020, o governo federal injetou direto na conta das pessoas mais pobres mais de 13 bilhões de reais no Maranhão. Mais de 13 bilhões, mais de 1 bilhão por mês. E esse dinheiro vai para onde quando um pobre recebe? Todo para o consumo. 100% para o consumo. Se a pessoa que tem mais condição recebe, ele investe um pouco na bolsa, ele investe um pouco no fundo de renda fixa, ele investe em renda, em patrimônio, mas o pobre não, é todo no consumo. E qual é o maior imposto do Brasil? É o ICMS, que é um imposto invisível, indireto, que as pessoas pagam e nem sabem que estão pagando. Ou seja, quantos por cento do Maranhão, por exemplo, paga imposto de renda? 5%. E você acha que essas pessoas que têm mais de 1 milhão de Bolsa Família, elas têm IPTA, IPTU, IPVA? Não tem. Não tem patrimônio. Vai tudo no consumo. Por isso que no Brasil, você tem um imposto regressivo e paga mais quem tem menor poder contributivo proporcionalmente. Ou seja, o pobre proporcionalmente paga mais imposto do que o rico. É uma loucura. Nós temos que mudar isso. Né? Nós temos que mudar isso. Eu acho que, se não mudar agora em 2020, é óbvio que não muda em 2022, que é ano de eleição. Aí, talvez a gente esteja perdendo a última janela de oportunidade dessa nossa geração. No que depender de mim, no que depender do deputado Aguinaldo, nós dois somos do Nordeste, isso não dá nenhum voto para nós, não nos interessa ficar com isso no colo, nós vamos votar esse ano, se depender da gente, um novo sistema tributário para o Brasil, mais justo, mais correto, mais inclusivo, mais moderno, mais desonerado, mais tecnológico. Sim, tecnológico, sabe por quê? Porque até uns 10, 20 anos atrás, a gente saía para almoçar ou para jantar, e na hora de pedir a conta, a gente dividia a conta e cada um puxava um dinheiro para pagar, ou um cheque. Você já viu que cheque, cada dia a gente tem mais dificuldade de achar? E dinheiro em espécie também, porque agora tudo é eletrônico. Cartão de crédito, ou então bitcoins da vida. Ou seja, o desafio da humanidade sempre foi rastrear o produto para tributar. Barreiras, código de barra e etc. Agora a gente pode rastrear, além do produto, a gente pode rastrear o dinheiro. Então você pode botar muito mais gente pagando, menos. Não precisa aumentar o imposto, como é no Maranhão, de poucos. A gente aumenta a base de arrecadação. E vai ter muito mais gente pagando menos. E arrecadando mais. Muito bem. Para finalizar, nosso tempo é curto, senador. Então, o grande desafio, e aí eu deixo uma pergunta muito importante, o grande desafio passa a ser o ICMS, passa a ser o imposto estadual. Como fazer isso, então, com os governadores? Os estados não vão querer perder receita? O senhor disse números do seu estado, Maranhão, que me chamaram a atenção. Né? E como o senhor diz, realmente, é uma tributação em cima do consumo, em cima de quem mais necessita, que vive exclusivamente para pagar o seu próprio consumo do dia a dia. Para finalizar, senador, o grande entrave, o grande ponto da reforma tributária é a questão de ICMS, é a questão de discutir isso com os estados, e como é que fica isso? Os estados não vão gostar muito. Não, pelo contrário. Pela primeira vez, a gente tem os governadores apoiando a reforma tributária, apoiando a criação do IVA. O IVA unifica os impostos da base de consumo. Acaba o ICMS. O ICMS está aprovado, não tem vocação para incentivo econômico nenhum. O ICMS quebrou muitos estados pelo Brasil. Nós não temos nenhuma dificuldade. Nós, Fernando, fizemos mais de 1.000 horas de audiências públicas, amigo. Na PEC 110 do Senado, eu sozinho fiz mais de 300 horas na CCJ, fora meu gabinete,
reuniões fora do meu gabinete e pelo país afora. O deputado Aguinaldo fez na PEC 45, igual ou mais, e na comissão mista nós estamos fazendo aí o ano passado inteiro, fazendo audiências públicas. Juntando tudo, são milhares e milhares de horas de audiências públicas, de reuniões, de debates com segmentos, tentando unificar o nível de governo federal, estadual, municipal e o privado. O privado tem indústria, comércio, serviço, tem cooperativa, sindicato, funcionários e tal. Não é fácil. Mas essa questão está pacificada, até ao nosso entendimento, entre os estados. Os estados não estão boicotando a reforma tributária. Havia uma discussão em relação ao ISS, em relação a alguns municípios. Existem mais de 5.500 municípios no Brasil, a maioria é pequena. Mas existem os municípios grandes, que são também capitais, alguns. Esses têm como principal receita o ISS. Ora, na hora que você faz o IVA, você junta o ICMS com o ISS. Então, esses prefeitos de cidades maiores, eles estavam resistindo. Mas tirá-los do IVA é mesmo que acabar com a reforma. E isso me parece que já foi assim, um tanto quanto debatido pelo relator e superado. Pelo menos na PEC 110 a gente conseguiu superar muito essas dificuldades. Uma outra dificuldade que nós temos é como que desonera a folha. Você, para ter um emprego formal no Brasil, carteira assinada, paga 2 empregos. Isso é um absurdo. Não há paralelo no planeta. Isso é um convite à informalidade. Levou 50 milhões de pessoas à informalidade. Não pode, tem que desonerar a folha. E esse dinheiro da folha, da contribuição patronal, vai para onde? Ele vai para a Previdência. Então não pode simplesmente abrir mão dessa receita. Nós temos que fazer uma substituição tributária. Desonera aqui para onerar acolá. Aí que entra o governo com a proposta da movimentação financeira. Agora, essa discussão ela é um tanto quanto nervosa, não há ainda ponto de consenso. Qual é a forma que nós vamos ter para desonerar a folha? A gente não vai conseguir desonerar de uma vez, até porque não é pouco dinheiro. Nós estamos falando aí por ano de 240 bilhões de reais. Se você desonera 50%, sai de 20% para 10%, você tem que achar uma receita de 120 bilhões de reais. É simples. Entendeu? É conta, é matemática, não é opinião. Entendeu? Aí, aí que vem esses debates, mas aquilo que não é consenso, que a gente não conseguir construir consenso, nós vamos ter que fazer escolhas e votar aquilo que é consenso. E já tem muita coisa que é consenso. Nós temos as duas propostas da Câmara e do Senado e do governo no mesmo chassi, só muda a carroceria. A gente está melhorando a carroceria daqui e dali para poder todo mundo ler na mesma página e a gente virar esse livro para começar a ler um livro diferente no Brasil. Muito bem, eu gostaria de agradecer demais ao senhor, senador Roberto Rocha, por ter estado conosco aqui esta noite, falando sobre situações importantes ao Brasil. Conseguimos falar sobre vários assuntos e assim que é bom a conversa, assim que é bom o bate-papo. Senador, muito obrigado, boa sorte nesse novo caminho da reforma tributária, que queremos que esse calendário que o senhor disse, oxalá aconteça, não é? A gente gostaria muito de ver essa reforma aprovada o quanto antes, porque é uma janela importante essa que nós temos. E leve o nosso abraço aqui da Jovem Pan a todo o povo do Maranhão, onde nossa audiência é maciça. Muito obrigado, senador. Obrigado. Obrigado pelo privilégio da oportunidade. Espero que Deus possa continuar nos protegendo. E minha solidariedade permanente a essas famílias de tantas vítimas. Você perdeu amigos, eu perdi amigos. Eu tenho filho que saiu agora do hospital, hoje do hospital. Meu filho tem só 30 anos. Meu filho não tem comorbidade nenhuma. Meu filho não fuma, não bebe. E meu filho teve que passar por situação que jamais imaginou passar. Ou seja, ele teve esse Covid, esse vírus mais agressivo, que é aquele que vem do Amazonas. Não espero isso para ninguém. Então, isso que a gente vive é uma situação extremamente grave. Nós não podemos estar perdendo esforço, energia, foco, que não seja esse de combater o vírus
para a gente poder voltar a nos abraçar, nos cumprimentar e poder viver como antes, viver uma vida melhor, tá? Um abraço a você, que Deus proteja a todos nós. Assim seja. Muito obrigado, senador. Um grande abraço.